Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da segunda série. Sou a professora Núbia e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre solubilidade. E vamos também rever alguns conceitos sobre forças intermoleculares que a gente viu em aulas anteriores, ok? Vamos iniciar então pelos objetivos da aula de hoje? Então vamos lá. Primeiro objetivo, nós vamos compreender os princípios de solubilidade. Nós vamos explicar a miscibilidade entre substâncias diferentes e vamos aplicar os conceitos estudados nas atividades, beleza? Então vamos lá. O que é a solubilidade? É uma propriedade física da matéria e ela está relacionada com a capacidade do soluto dissolver-se no solvente. Segundo a solubilidade, os solutos podem ser classificados da seguinte forma. Eles podem ser solúveis, que se dissolvem no solvente, podem ser pouco solúvel, existe uma dificuldade para eles se dissolverem, e eles podem ser classificados como insolúveis, e aí eles não se dissolvem nesse solvente, ok? Então essa é a classificação dos solutos quando a gente se trabalha com solubilidades. Solúveis, pouco solúveis, ou insolúveis. A solubilidade ela resulta da interação entre as moléculas do soluto e do solvente. É definida como sendo a concentração máxima de soluto dissolvido em uma dada condição de temperatura e pressão. Então, olhando aqui, né? Nós temos o soluto sendo adicionado no solvente. Então, aqui existe uma dada temperatura e uma dada pressão que vai influenciar, ok, nessa solubilidade. E aí verifica-se que os solventes polares tendem a dissolver solutos polares e os solventes apolares tendem a dissolver solutos apolares. E aí lembra que a gente trabalhou esses conceitos em aulas passadas? A gente classificou o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar, e aí a gente vai estar aplicando esses conceitos na aula de solubilidade, ok? Então, o que a gente pode observar aqui? Que a gente tem esse soluto solubilizando, ok? Interagindo com esse solvente. E aí formando uma solução. E o que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias e que apresenta apenas uma fase, beleza? E existem regras, e a gente vai conhecer aqui hoje quais são as regras de solubilidade. Primeiro, substância polar sempre é solúvel ou se dissolve em substância polar. Substância apolar é solúvel ou se dissolve em substância apolar. Então, de acordo com esses conceitos, qual é a regra de solubilidade? De uma forma geral, semelhante dissolve semelhante, ok? Existem exceções? Sim, mas na aula de hoje a gente vai trabalhar essa regrinha de solubilidade, onde nós teremos semelhantes substâncias, solutos semelhantes se dissolvendo em solventes semelhantes entre si, ok? Então, vamos aqui ver o exemplo? Eu tenho aqui a água, e aí eu tenho aqui a fórmula molecular, mostrando para vocês quem são os elementos químicos que compõem essa substância, e o cloreto de sódio. Então, a água, como a gente viu em aulas anteriores, ela é uma molécula polar. Por que ela é polar? Porque apresenta polos. E aí vale a gente relembrar o seguinte, quando nós temos uma substância formada por elementos químicos diferentes, então a gente tem aqui, ó, hidrogênio e oxigênio. Então, são elementos químicos diferentes. Então, eles vão apresentar, essa substância vai apresentar diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos. E se a gente tem diferença de eletronegatividade, a gente tem a formação de polos. Então, aqui na água a gente tem polo negativo e polo positivo. Por isso que ela é uma substância polar. E o cloreto de sódio? Da mesma forma. Por quê, professora? Porque o cloreto de sódio, tanto o cloro como o sódio, formam essa substância quando eles são íons, ok?
Então, o cloreto de sódio é formado por íons Na+, que é o cátion, e o Cl-, que é o ânion, ok? Então, se a gente tem íons, a gente tem carga. Se a gente tem cargas diferentes, nós também temos a presença de polos. Então, o que acontece quando a gente adiciona o cloreto de sódio em água? Então, aqui nessa imagem a gente pode observar. O lado negativo do oxigênio, como a gente pode observar aqui, ó, o oxigênio tem o polo negativo, então ele vai interagir com o lado positivo do Na+. A gente pode estar observando aqui, ó, ok? Na+ positivo aqui, ó, amarelinho, amarelinho, e o lado vermelhinho da molécula de água, ok? E o que acontece com o cloro? Então, a parte do cloro dessa molécula vai interagir, cloro é negativo, então vai interagir com essa parte positiva da água, que é o que a gente observa aqui, ó, beleza? Então, por isso que a água, né, o cloreto de sódio se dissolve em água. Molécula polar, regra de solubilidade, semelhante, dissolve semelhante, ok? Vamos ver outro exemplo? Da água com etanol. Então, aquele álcool que a gente compra lá no supermercado, na farmácia, tem a presença de água e etanol, ok? Então, é uma mistura de duas substâncias. Como só tem uma fase, a gente tem uma solução. Então, vamos observar aqui. Então, aqui nós temos o etanol, a fórmula dele estrutural, e aqui da água, ok? O que torna o etanol polar? Essa partezinha aqui, ó, que é o grupo funcional chamado de hidroxila, o OH, ok? Então, a presença desse oxigênio aqui ligado a esse hidrogênio faz com que essa parte da molécula do etanol seja polar. E aí acontece aquela interação chamada de ligação hidrogênio. Lembra que a ligação hidrogênio é quando a gente tem o hidrogênio se ligando ou ao oxigênio, ou ao flúor, ou ao nitrogênio. Então, é por isso que a água é miscível ou se mistura em álcool, ok? Por isso que essas duas substâncias elas se misturam, porque a água é polar, o álcool apresenta essa parte da sua molécula polar, através da interação ligação hidrogênio, elas se misturam, ok? Vamos ver mais um exemplo? Gasolina com etanol. Então, nós temos aqui, ó, o etanol é um caso especial de composto orgânico, no que diz respeito à solubilidade. Por que ele é especial? Pois ele é infinitamente solúvel na água, que é polar, aquela parte que nós observamos, mas também dissolve-se muito bem em materiais apolares, como a gasolina. Isso acontece porque sua molécula possui uma parte apolar e uma outra extremidade polar, que é o que a gente vai observar aqui, ó. Então, o etanol tem uma parte da sua molécula é apolar, porque não apresenta nenhum polo, e a extremidade dessa molécula é polar, como a gente viu anteriormente, porque tem polos. Então, essa molécula de etanol, ela pode tanto interagir com moléculas apolares, como interagir com moléculas polares. Por isso que ele é especial, ok? E aí, o que acontece aqui, ó? Nós temos aqui a molécula de gasolina, ok? Olha como que é a fórmula estrutural. Tem a presença somente do carbono e do hidrogênio, porque ele é um composto orgânico, ok? Aí, essa parte aqui, apolar do etanol, vai interagir com a gasolina. É por isso que eles também se misturam, beleza? Solubilidade dos compostos orgânicos, a gente vai ver algumas características. Existem 3 aspectos que devem ser considerados quando analisamos a solubilidade dos compostos orgânicos em água e entre si, que são: quanto à polaridade, as forças de atração intermolecular e o tamanho da cadeia carbônica, que foi o que a gente viu anteriormente, né?
a polaridade que vai apresentar nas moléculas, a força de atração intermolecular, que aí pode ser a ligação hidrogênio, dipolo induzido, e o tamanho da cadeia carbônica também vai influenciar nessa solubilidade, beleza? As forças intermoleculares são responsáveis por manter a união entre as moléculas. Essa força vai interferir na temperatura de ebulição e na solubilidade das substâncias formadas. Lembrando, temperatura de ebulição é quando a gente tem uma substância no estado líquido e ela vai para o estado gasoso. Temperatura de ebulição. Quanto mais intensa for a força intermolecular presente nessa molécula, maior será a temperatura. Por quê? Porque mais unida vai estar essas moléculas entre si e maior precisa ser a temperatura para romper essa interação entre elas, ok? E aí nós temos aqui, quem é a força intermolecular mais intensa, mais forte? A ligação hidrogênio. Em seguida vem a dipolo permanente ou dipolo-dipolo e, por fim, vem a dipolo induzido, sendo a mais fraca, que tem menos intensidade, ok? Características gerais das moléculas orgânicas quanto à solubilidade. Compostos com apenas ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio são apolares, ou seja, solúveis em solventes apolares e pouco solúveis em água. Moléculas orgânicas solúveis em água têm grupos funcionais polares. E surfactantes têm longas partes apolares da molécula com uma pequena parte iônica ou polar. Quanto à temperatura de fusão, é a temperatura em que a fase sólida de uma substância pura entra em equilíbrio com a fase em uma dada pressão, fase líquida. 3 fenômenos afetam estas propriedades, como a gente viu: as interações intermoleculares, a polaridade e a massa molecular dessa substância. Temperatura de ebulição consiste na temperatura em que a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão externa. A temperatura de ebulição depende da pressão e da natureza da substância, especialmente das forças intermoleculares, que são aquelas que ligam as moléculas entre si, ou as substâncias. Uma curiosidade, você sabia por que se usa gasolina para tirar manchas de graxa? Então, essa resposta está relacionada a tudo isso que a gente está trabalhando na aula de hoje. Polaridade, regra de solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Então, a gasolina e a graxa, como todos os derivados do petróleo, possuem estruturas formadas por carbono e hidrogênio, que são chamados de hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos são apolares, portanto, a gasolina dissolve a graxa, porque são substâncias apolares. Então, semelhante dissolve semelhante, essas duas substâncias interagem entre si, ok? Pessoal, e por hoje é só, né? A gente viu, né, o que é os princípios da solubilidade, a gente viu como que as substâncias interagem entre si, como é importante a gente estar relacionando alguns conceitos com outros, como a gente viu, né, na aula de hoje. A gente trabalhou solubilidade, mas também interagimos com forças intermoleculares, polaridades. Então, eu incentivo a você a estar revendo essa aula, outras aulas, entrando na plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!